Isso. Projetar a nossa tela. Ok? Estão conseguindo visualizar a nossa tela aqui, pessoal? Todos conseguem visualizar ou não? Tá tranquilo? Sim ou sim? Sim? Vamos, na última aula, né, anteriormente, a gente falou sobre diluição, né? O último tópico que nós trabalhamos foi a parte de diluição de soluções. Falamos sobre o exemplo de diluição, como se procede. Comentamos com relação à quantidade de soluto, né, ou quantidade de matéria presente, né, naquele volume de solução. Falamos com relação à questão do preparo, né, em especial comentamos a questão do hidróxido de sódio, e ainda falamos com relação ao preparo de uma solução de HCl nessas concentrações aqui, que foi quando a gente começou a nossa aula na semana passada, foi exatamente aqui, né? Então, hoje a gente continua essa parte que está, na verdade, no livro de vocês. Deixa eu só abrir aqui, para quem quiser já, né, ter o controle. Está na página, na verdade, assim, a gente não está seguindo totalmente o livro, mas a gente vai ali pegando partes do livro e fazendo um complemento, tá? Na página 37, tá? No livro de vocês. Então, a gente está começando esse tópico de controle de acidez das águas. Daqui a pouco a gente já pega lá. Mas antes disso, eu preciso fechar esse aqui, tá? Nós vamos falar, então. Nós falamos em preparo de solução. Mas, dentro, né, do preparo de solução, nós temos as soluções, que são chamadas soluções padrões, e temos as que é chamado, inclusive, de padrão primário, e temos as soluções que não são padrões primários, são soluções, a gente chama, inclusive, de padrão secundário. Bom, o que seria isso? São soluções que, mesmo eu tomando todo aquele cuidado, né, de medir a massa do soluto na balança, de 4 casas pós a vírgula, diluir, né, ou seja, solubilizar, melhor dizendo, o soluto, transferir sem nenhuma perda, né, foi o que a gente mostrou aqui anteriormente, né, quando a gente falou em transferência, né, nesse caso aqui, com funil, não deixar, né, cair nenhuma gotícula do hidróxido de sódio fora, enfim, ter todo esse cuidado, mesmo assim, a gente pode ter uma perda. E outra coisa, né, por exemplo, o hidróxido de sódio, que a gente orientou vocês como preparar, né, ele é higroscópico. O que significa isso? Quando eu estou medindo a massa do hidróxido de sódio na balança, ele também vai absorvendo umidade. Então, eu não estou medindo só a massa do NaOH, eu estou medindo massa também do quê? De H2O. Ainda mais dias, né, úmidos, por exemplo. Hoje seria um péssimo dia para fazer esse experimento, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que padronizar essa solução. Né? E como que seria essa padronização de soluções? Né? Aqui a gente tem o conceito do que é padronização. Quem quer ler para nós aqui? A definição do que é padronização. Quem quer? Bom dia, bom dia. Gabriel, consegue ler aqui para nós? A sala que eu tô tem muito eco, professor, não vai dar certo, não. Não? Então, deixa eu pedir um outro aí. Quem está aí que tem condição de ler aí para nós? Porque eu não consigo visualizar vocês. Bom dia. Marcelo, consegue ler para nós, Marcelo? Posso sim. Então, por favor, lê só Padronização de isso, soluções. até aqui. Definição. É um procedimento que permite determinar a concentração exata de uma solução, geralmente para usá-la em uma análise volumétrica, quantitativa. Então, lembra? A gente está trabalhando com a questão do método que quantitativo, quantidade.
Então, eu tenho agora que determinar a concentração que exata, certo? Dessa solução. Então, eu vou, depois que eu preparo a minha solução, por exemplo, a solução de hidróxido de sódio, né, que o Enzo fez o cálculo lá e era 1 grama, não é isso? Vocês lembram? Aquela solução de hidróxido de sódio que nós preparamos anteriormente aqui, ó, né? Que nós fizemos o cálculo para preparar uma solução de hidróxido de sódio na concentração 0,1 mol por litro. A massa que a gente tinha que medir na balança era de 1 grama, né? Considerando o grau de pureza 100%. Para isso, eu preciso, né, depois que eu preparei, será que ela realmente está 0,1? Não sei. Preciso confirmar. Preciso padronizar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos padronizar. Certo? Mas como que isso consiste? Como é que é padronizar? Marcelo, lê para nós só mais esse pedacinho aqui, até aqui, por favor. Consiste em fazer uma titulação da solução preparada, em relação a um padrão primário ou secundário, com base nos volumes e na massa do padrão primário ou concentração do padrão secundário utilizados. É possível calcular a concentração molar exata da solução. Certo? Ou seja, calcular o que? A quantidade de matéria, né? A quantidade de mols presente naquela solução. Então, eu posso usar aqui um padrão primário, que é o mais comum, ou eu posso usar um secundário, logicamente, esse secundário tem que ter sido padronizado, né? E a gente vai falar agora o que é a diferença de um padrão primário para um padrão secundário. E a partir disso aí, eu vou determinar a sua concentração. Então, vamos lá. Como que seria isso? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Tá? Aqui são algumas condições, né, que quando eu preparo a solução, eu já sei que ela precisa ser padronizada. Essas aqui, por exemplo, grau de pureza. Lembra aquela solução de HCl que nós preparamos lá? O grau de pureza era quanto? 37%, né? Então, é baixo o grau de pureza. Então, não é uma, no caso do hidróxido, a gente considerou 100%, mas o hidróxido também, quando a gente pega no rótulo lá, ele nunca é 100%, certo? Então, se eu não tenho pureza 100% ou próximo de 100%, eu já tenho problema, mesmo fazendo todo aquele cálculo. Higroscópio, né? Ou higroscopicidade, o que é isso? Absorve água, né? Então, aquela substância, no ato do preparo, ela já vai absorvendo umidade. Então, ela já vai deixar, né, de ter característica. Eu não consigo mensurar exatamente a massa que eu devo medir na balança. E oxidação. O que é oxidação? Alguém sabe me dizer o que é oxidação? É um tema que vai vir posterior aí, que a gente vai estar estudando. Mas vocês já ouviram falar nesse tema. O que é oxidação? Alguém sabe me dizer? Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com o átomo, né? Ganhar ou perder elétrons, alguma coisa assim, eu não lembro. Você... Isso. Através de uma reação química. Através de uma reação química, há uma transferência de elétrons, né? E a oxidação, a gente conhece muito aquele princípio que acontece com o ferro, material, né? Composto pelo elemento químico ferro, que quando você deixa, né? Por exemplo, uma palha de aço na pia, quando você vai lá pegar a palha de aço, tem uma pigmentação assim, uma coloração alaranjada, vermelho alaranjado, mais ou menos, castanho avermelhado, melhor dizendo, né? Que é o produto de uma reação de oxidação e redução, né? Esses são os próximos, daqui, nós estamos em outubro, o nosso semestre fecha agora, né, dia 5 de novembro, e a gente retoma novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, provavelmente por volta de janeiro, nós estamos trabalhando esse tema aqui, tá? Bom, então é uma reação, é uma transferência de elétrons, tá? Alguém perde elétrons e alguém recebe. Bom, e os padrões? Então, essa substância com esses problemas aqui, elas não servem para ser padrões primários. Como é que seria, então, esse padrão primário? O padrão primário, né, é uma substância, ela tem que ser de referência em relação à sua massa e pureza que devem possuir, ou seja, olha a primeira característica de um padrão primário: alta estabilidade física e química.
estável. É uma substância que tem que ser estável. Ligações químicas, lembra de ligações? Extremamente estáveis, numa condição de menor energia. Aqui é interessantíssimo, alto peso molecular. Por que é alto peso molecular? Porque quando eu tiver uma substância, né, que tenha alto peso molecular, mesmo que eu tenha um erro na balança, esse erro vai ser o quê? Minimizado, ou seja, ele é menos representativo do que quando eu tenho uma baixa, né, um baixo peso molecular. Então, a intenção é que diminuir os erros nas pesagens, ou seja, quando eu meço a massa. Solubilidade, né? Quando eu colocar o solvente, o nosso universal é a água, e quando eu vou preparar uma solução, o meu solvente é água, na maioria das vezes. E aí ele tem que ter uma alta solubilidade, ou seja, toda a massa que eu coloquei ali, né, grande parte, quer dizer, se não for solúvel, não tem como eu preparar uma solução, certo? Então, alta solubilidade. E outra coisa importantíssima, imprescindível, isso aqui é importantíssimo, senão não tem como fazer. Reação estequiométrica instantânea com a solução. Ou seja, esse padrão primário, em contato com aquela solução que eu quero padronizar, ele tem que reagir imediatamente, instantaneamente. Não dá para eu adicionar, né, essa solução padrão primário naquilo que eu quero determinar qualquer quantidade de matéria e ficar aguardando meia hora, 2 horas, 5 horas para ocorrer a reação. Não. Tocou, reagiu. Então, a estequiometria é instantânea, ou seja, a velocidade da reação tem que ser instantânea. Tá? Então, essas são algumas características importantíssimas quando eu vou selecionar algum soluto que vai ser trabalhado como preparar uma solução e ele seja um padrão primário, ou seja, ele vai ser utilizado para eu determinar a concentração real da outra solução. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. Mais ou menos. Então, já vão entender. Eu até fiz os experimentos, mas eu não consegui ainda editar os vídeos. A gente está na fase de edição. Eu queria trazê-los hoje, mas infelizmente não foi possível. Mas eles vão lá para a plataforma Moodle para vocês verem, tá? Bom, e aí nós vamos falar em algumas substâncias muito utilizadas, né? Como padrões primários, tá? E aí depende do que eu quero determinar também a concentração real. Quando eu estou falando de reações, né, ácido, base, ácido reage com base, lembra? Da sal e água. Bom, quais são os padrões utilizados, né, por exemplo, para o ácido? Ora, o carbonato de sódio, né, esse sal, carbonato de sódio, ele pode ser utilizado como padrão primário para o ácido, para eu padronizar uma substância ácida. Ele reage instantaneamente, tem relativamente uma massa molecular alta, 2 sódio, 1 carbono, 3 oxigênios, então vou multiplicar 23 vezes 2, 12, e o oxigênio é 16 vezes 3. E vou somar, isso é a massa molecular, né, um mol dessa substância. Esse outro também, o tetraborato de sódio, esse cara aqui, ó, o Na2B4O7, também é muito utilizado para padronização de soluções ácidas. Eu uso muito esse aqui, ó, o tetraborato de sódio, para padronizar, por exemplo, solução de ácido clorídrico. Tá? E esse aqui, ó, hidrogenofitalato de potássio, mais conhecido como biftalato de potássio. É essa substância toda aqui, ó, KHC8H4O4. Olha para você ver a massa molar desse aqui, ó, sódio 2, boro 4, oxigênio 7. E o biftalato de potássio? Potássio, hidrogênio, 8 carbono, 4 hidrogênio, 4 oxigênio. Então, realmente tem o quê? Eles têm aqui um alto peso molecular. Né? Então, quando eu tiver um pequeno erro na balança, isso não vai interferir muito, tá? Esse aqui, ó, o biftalato de potássio, eu mais utilizo, ó, este aqui, né? Esses dois aqui, ó,
para ácido, tá? Para soluções ácidas. E esse aqui, ó, para base. Principalmente hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio que eu mais utilizo é esse aqui, o bifitalato de potássio, tá? Essas são reações de neutralização. Ácido-base, eu tenho esse, né? Esses são alguns exemplos. Tem outros, professora? Tem outros. Utilizados como padrões primários. Mas eu só tenho reações de ácido com base? Não. Eu tenho reações de formação de complexos. E aí, nesse caso, eu tenho que usar outro tipo de padrão primário. Por exemplo, né, é utilizado metais puros. Quais são, por exemplo? Zinco, magnésio, né? Então, eu tenho ligas metálicas, e essa liga metálica é composta, na verdade, só pelo metal do elemento. Porque lembra, eu preciso ter o quê? Cadê aqui? Aqui, ó. Pureza, né? Massa, eu tenho que ter alta pureza. Então, vou usar o metal em si. E, dependendo, eu posso usar também seus sais respectivos, né? Dependendo da massa molar, né, do sal. E eu também tenho reações que formam precipitação. Nesse caso, um dos exemplos que ele deu aqui, né, de padrão primário é o quê? Nitrato de prata. Posso usar até o cloreto de sódio, não tem uma massa tão elevada, mas eu posso conseguir ele em um grau de pureza 100%, né? Cloreto de potássio, brometo de potássio, certo? Então, são as reações que acontecem instantaneamente e que, dependendo do que eu quero determinar a concentração exata, eu tenho que saber, vai ocorrer uma reação de ácido-base? Vai ocorrer uma reação de complexação ou vai ocorrer uma reação de precipitação? O que nós vamos estar trabalhando com vocês, principalmente, é essa aqui, reações de ácido-base. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Além disso, né, só estou citando uns exemplos aqui para os senhores. Eu ainda tenho, né, algumas reações de oxidação-redução, que a gente nem comentou ainda, nós nem estudamos, que também possa ser utilizado em alguns padrões primários. Inclusive o tetraborato de sódio, aquele que eu falei que eu utilizo muito, né, o ácido, eu posso usar também para reações de oxidação e redução, tá? Só que esse aqui é decaidratado. Eu uso esse aqui, inclusive, ó, o tetraborato de sódio decaidratado para padronização do HCl, tá? Uma massa molecular extremamente alta. Então, pode ser utilizado também. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Os senhores estão bem? Falar nisso, ontem os senhores esqueceram que nós teríamos plantão? Pessoal, bom dia. Então, todo mundo meio que a gente estava com essa tarefa dada pelas matérias também. Tá. Mas vocês conseguiram entregar os exercícios? Que ontem venceu o prazo. Eu acredito que a maioria, eu acho que todo mundo conseguiu entregar. Tá. Porque ontem eu estive aí no sistema uns 15 minutos, 20 minutos era 4h30, né? Comecei 4h30. Até fiz um videozinho e coloquei lá na plataforma Moodle para os senhores. Lembrando que semana que vem a gente tem avaliação, né? A gente fecha o conteúdo hoje e eu agendo o material com vocês. E semana que vem a gente tem avaliação. E aí eu vou... no final a gente comenta sobre a avaliação, senão a gente perde muito tempo. Então, vamos lá. Padrão secundário. Marcelo, lê para nós aqui, por favor, esse pedacinho até aqui. Padrão secundário é uma substância química que pode ser usado nas padronizações e cujo teor de substância ativa foi determinado por comparação contra um padrão primário. Ou seja, tem que ter sido padronizado inicialmente, certo? A partir do momento que eu o padronizei, né, eu tenho condições agora de utilizá-lo.
como um padrão. Só que ele não é um padrão primário. Ele é um padrão o quê? Secundário. Então, é possível, professor? É possível. Primeiro eu tenho que padronizar, né? E a gente vai fazer um exemplo típico aqui, para vocês entenderem como que funciona. Antes de fazer esse exemplo, deixa eu pegar aqui com vocês, lá, deixa eu só fazer isso aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu já pus aqui, não estou lembrado se eu pus, se eu não pus, eu volto aqui. Deixa eu ver se é o exercício de vocês aqui. É o exercício de vocês? É sim. Vamos lá no material. Só um minutinho. Às vezes eu esqueço. Não sei porque o meu... Que é o livro de vocês. Conseguem visualizar aí? Sim, conseguimos. Conseguimos, né? Então vamos lá. Só arrastar aqui. Eu não sei bem. Vamos lá na página que eu estou querendo. Sabendo qual é a página? Não é rápido, né? Isso, aqui. Aqui tem toda uma historinha, né, com relação à questão de acidentes, né, com relação a acidentes ambientais, né. Esse aqui é até um negocinho que aconteceu, ó, em Piracicaba, em julho de 2012. Quem quer ler para nós esse textozinho aqui? Só esse parágrafo aqui. Em julho de 2012, consegue visualizar? Pode ser o Marcelo. Eu posso sim. Pode, por favor. Em julho de 2012, uma carreta que transportava aproximadamente 23 mil litros de ácido sulfúrico tombou na rodovia BR-381, no município de Nova Era, região central de Minas Gerais. Cerca de 15 mil litros desse ácido atingiram a galeria fluvial e alcançaram o leito do rio Piracicaba. A população ribeirinha foi orientada a não utilizar a água do rio, e em seguida observou-se a morte de espécies de peixes. Para amenizar os danos ambientais em acidentes desse tipo, pode ser realizada a neutralização da quantidade de ácido presente no ambiente. Como esse procedimento pode ser feito? Então, olha, isso é um caso típico, né? Aconteceu um acidente, um ácido, né, no leito de um manancial. E a gente pode, então, fazer o quê? Neutralizar, fazer uma reação de neutralização. Mas tipo, vou chegando lá e vou jogando qualquer quantidade de base para neutralizar esse ácido? Eu posso fazer isso? Ou eu preciso ter alguns parâmetros para que isso realmente, né, tenha condições de calcular quanto de base eu vou adicionar. A gente só vai fazer essa leitura aqui para vocês entenderem a contextualização disso. Então, vou pedir o Marcelo. Marcelo, você consegue ler aqui? Tá muito pequeno isso que eu projetei aqui na tela? Consigo ler. Consegue? Porque senão eu copio e jogo lá na lousa. Senão, se você conseguir, a gente é mais rápido. A importância do parâmetro pH no contexto ambiental. Ok. Até aqui, ó, efluentes industriais. A gente vai comentando. A importância do parâmetro pH no contexto ambiental. A determinação do valor do pH da água é uma das análises mais importantes no contexto ambiental, já que ele indica a acidez ou alcalinidade do meio.
O controle dos níveis de acidez é essencial tanto em ambiente aquático, em que a diversidade biológica deva ser preservada, quanto na água destinada ao consumo humano. Nesse caso, o valor do pH deve ser constantemente monitorado em uma estação de tratamento de água. Antes da etapa de floculação, deve ser realizada a adição de substâncias que corrijam o valor do pH da água para as etapas seguintes, as quais são influenciadas pelo pH do meio. Além disso, o valor do pH deve ser controlado também nas emissões de efluentes industriais. Certo. Então, o que seria o pH? Né? A gente fala potencial hidrogênio-iônico. É aquilo que vai mensurar o quê? O grau de acidez ou grau de basicidade ou alcalinidade. Isso meio é básico, eu posso falar também alcalino, né? São palavras sinônimas daquele determinada amostra, seja ela de, né, no meu ambiente de hidrosfera, seja no meu ambiente de litosfera, ou seja, na atmosfera. Então, eu preciso, né, avaliar esse potencial hidrogênio-iônico. Uma água, né, após o seu tratamento, quando ela entra na estação de tratamento, eu tenho que avaliar esse potencial hidrogênio-iônico, e quando ela sai da estação de tratamento, eu tenho que monitorar esse potencial hidrogênio-iônico. Porque se dependendo do potencial hidrogênio-iônico, eu não consigo ter um tratamento eficiente. Tem os padrões estabelecidos, né, após já vários estudos, ideal para que eu tenha um melhor tratamento, né, inclusive microbiológico, né, o combate a determinados micro-organismos, tá? Eu vou explorar você mais um pouquinho, Marcelo. Lê para nós mais esse parágrafo e esse aqui. O valor do pH, só para a gente ter uma noção. E aí a gente já vai voltar ali. O valor do pH costuma ser determinado com base em amostras coletadas do meio e analisadas em laboratório. Entretanto, há a possibilidade também de a análise ser realizada no próprio local, com o uso de instrumentos pHômetros portáveis. Isso. A gente tem também, né, então, aparelhos hoje portáteis que eu consigo mensurar esse potencial hidrogênio-iônico. Logicamente, ele foi calibrado, né, padronizado, né? Então, olha, eu tenho que ter padronizado ele antes para que eu possa mensurar lá in situ, lá no campo, certo? Então, as águas naturais, só mais esse pedacinho aqui. As águas naturais tendem a apresentar valores de pH próximos a 7 a 25 graus Celsius, sendo consideradas, portanto, meios neutros. Mas a presença de substâncias resultantes da decomposição de resíduos vegetais e animais e até mesmo a atividade fotossintética de algas no ambiente aquático podem alterar significativamente esse valor, elevando, o que torna o meio básico, ou diminuindo, o que torna o meio ácido. Certo? Então, olha, se eu tenho matéria orgânica no meu manancial, no meu riacho, né? Eu posso ter pH básico ou eu posso ter pH ácido, certo? E aí, realmente, eu preciso manter esse pH, né, nas condições para que eu tenha uma eficiência no meu tratamento, tá? Mas esses dois parágrafos, Marcelo, só esses dois agora. Os Os níveis de acidez influenciam diretamente a solubilidade de determinadas substâncias, além de serem um fator importante para a eficácia do processo de coagulação abordado no tema 1, no tratamento da água. Muitas vezes, assim que a água chega à estação de tratamento, já é realizada uma primeira etapa de cloração, pré-cloração, e tal processo pode resultar em abaixamento de pH. Por isso, em seguida, adiciona-se um dos seguintes reagentes: óxido de cálcio, cal viva, hidróxido de cálcio, cal hidratada, hidróxido de sódio, soda cáustica, ou ainda carbonato de sódio, barrilha. Todas substâncias de caráter básico para ajustar o valor do pH adequado à etapa de coagulação. Tá. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Isso aqui é um problema que eu vou comentar com os senhores. Consigo destacar aqui, né?
Esse aqui, ó, é algo que hoje a gente já não faz mais. Né? Seja numa estação de tratamento, seja numa piscina, né? A água chegou, né? Ou vamos pensar na estação de tratamento primeiro, depois eu falo da piscina. E eu já adiciono cloro, faço uma pré-cloração. Tem muita gente que gosta disso. Mas, se eu tenho muita matéria orgânica na água, isso aqui não é viável. Primeiro, porque eu vou ter perda muito de cloro, eu estou jogando reagente fora. Segundo, e o pior, né? Então seria o primeiro, seria o outro, a questão. É que o cloro, em contato com... Deixa eu só voltar aqui na nossa louça. Quando eu tenho cloro, não é referente ao que está aí na louça, não, tá? O cloro, lembra? Ele pode ligar com carbono. Não pode ligar com carbono? Ligação covalente? Logicamente, o carbono está ligado aqui. Matéria orgânica tem o quê? Tem carbono. Então, esse cloro liga com o carbono. No processo de liga com o carbono que está o quê? Presente na matéria orgânica que está na minha água. Uma vez que essa ligação acontece, essa ligação aqui, ó, é uma ligação covalente. Uma ligação covalente, logicamente, tem uma diferença de potencial, mas ela não é tão significativa, né? Aqui tem uma densidade negativa, aqui tem uma densidade positiva, mas ela tem uma estabilidade. Isso faz com que esse composto seja estável. Esse composto estável, eu não vou ter que usar uma alta quantidade de energia para quebrar essa ligação. E eu não vou fazer isso no tratamento de água. Então, consequentemente, quando eu terminar o meu tratamento de água, o que eu vou ter aqui? A matéria orgânica que foi solubilizada, ela está ligada com quem? Com o cloro. E isso vai estar onde? Na minha coluna de água, na minha água tratada. E essa substância, então, vai chegar lá nas casas, cloro ligado a carbono. Cloro ligado a carbono é um problema. Por que é um problema, professora, cloro ligado a carbono? Porque eu formo, né, o grupo dos compostos chamado minha caneta deu pau aqui. Organoclorados. O que é organoclorados? São compostos, né, que tem matéria orgânica ligada a cloro, certo? Que são ligações estáveis. E eles são duradouros, né, seja no ambiente, ou seja no nosso organismo. Eles são lipossolúveis. O que significa ser lipossolúvel? É solúvel ao nosso tecido adiposo, lipídios, e uma vez solubilizados, vão ficar ali por muitos e muitos anos. E os orgânicos clorados, né, a partir da década de 80, realmente começou a conhecer um pouco melhor as características desses compostos, que eles foram muito utilizados como pesticidas, né? Foi utilizado, por exemplo, na guerra contra a malária, os orgânicos clorados. Mas hoje sabe-se que permanecem por muitos e muitos anos, mais de 30 anos no ambiente, então no nosso organismo também, e são carcinogênicos. Então, no tratamento de água, jamais faça pré-cloração primeiro. A cloração é só no final do processo, tá? A mesma coisa eu falo com relação ao tratamento de água de piscina. Tem gente que chega para tratar a piscina e antes dele precipitar a matéria orgânica da piscina e depois de aspirar essa matéria orgânica, sugar essa matéria orgânica, ele joga cloro primeiro. Aí ele tem parte desse cloro que liga com a matéria orgânica, que solubiliza essa matéria orgânica que vai ficar na coluna de água. Entenderam, pessoal? Tá claro isso? Sim ou sim? Não. Voltando aqui um pouquinho. Já vou voltar aqui no exercício, senão não dá tempo. Bom, então, eu preciso determinar a concentração, né, em determinadas condições de um ácido ou de uma base. Né? E para isso, eu tenho, então, as reações de neutralização, que vai nos garantir, a partir de um padrão primário, qual é a concentração real da outra solução. Vamos ver esse exemplo aqui que foi dado para nós. Marcelo, hoje você foi eleito. Lê para nós esse exemplo aqui, para a gente entender. Isso aqui ele já está dando a informação para nós. E a gente vai tentar
a partir dele, entender esse processo, igual aconteceu lá no Rio Piracicaba, que caiu, né, o ácido sulfúrico lá. Como é que eles fizeram para neutralizar? É mais ou menos o mesmo raciocínio. Vamos seguir aqui agora nesse exemplo. Exemplo. Uma solução de NaOH a 0,5 mol? Isso, 0,5 mol por litro, concentração molar, né? Mol, isso aqui é a mesma coisa de quê? Opa, isso aqui é a mesma coisa de quê? Mol por litro, certo? Certo. Uma solução de NaOH a 0,5 mol por litro que tenha sido padronizada com Bifitalato de potássio. apresenta fator de correção igual a 1,03. Isto significa que sua concentração real é 0,515 mol por litro, pois 0,5 vezes 1,03 é igual a 0,515. Neste caso... Então, olha aqui. Só um minutinho, Marcelo, por favor. Aí a gente já vai para outra parte. Então, ó, ele já deu a informação. Lembra que nós preparamos lá uma solução de hidróxido de sódio, que foi 1 grama a 0,1 mol por litro, né? Ele aqui preparou 1 a 0,5. Hidróxido de sódio é um padrão primário? Não, hidróxido de sódio não é um padrão primário. Por quê? Porque ele é higroscópico, massa molar pequena, né? Não tem 100% de grau de pureza, apesar que aquele que a gente preparou lá, a gente considerou 100% de pureza, mas na maioria das vezes a gente não vai encontrar hidróxido 100% de pureza, então eu tenho que calcular o grau de pureza, quer dizer, eu tenho que fazer, calcular a massa em relação ao grau de pureza. E ele fez esse hidróxido e ele padronizou. Lembra que eu mostrei aqui para vocês anteriormente? Que eu posso padronizar, ó, ainda falei, ó, bifitalato de potássio, e puxei a setinha aqui, base. O que significa? Que eu padronizei esse nosso hidróxido de sódio com bifitalato de potássio. Então, quem é o nosso padrão primário? Bifitalato de potássio. Certo? Após padronização, eu descobri que a minha solução não era 0,500, porque quando ele não colocou aqui, significa mais 3 casas, 0,5 mol por litro. Ela é 0,515 mol por litro. Agora sim. Então, essa concentração aqui, professora, é a real, né? A concentração, ó, real, 0,515 mol por litro. Certo? Então, o meu hidróxido de sódio, ele é o meu padrão que secundário agora. Por que eu posso falar que ele é o meu padrão secundário? Porque ele já foi padronizado. Quando eu peguei o 0,1 mol por litro, ele não era padrão, é secundário. Depois que eu fiz a titulação e calculei a concentração real em quantidade de matéria, mol por litro, né, eu tenho agora um padrão secundário. Então, ó, pode ler esse pedacinho agora para nós, Marcelo, por favor. Neste caso, esta solução de NaOH recém-padronizada, fatorada, pode ser usada como um padrão secundário para padronizar uma solução ácida. Certo? Então, ó, agora ele pode ser utilizado para padronizar uma outra. Ele agora não é um padrão primário, mas ele é um padrão que secundário, que já foi previamente padronizado. Ok? Aqui a gente já falou, deixa eu só aumentar aqui, né? Que é o modelinho aqui, que é exatamente isso, né? Ácido base, precipitação, complexação, oxirredução, que são as substâncias que nós comentamos anteriormente. A gente não precisa nem falar nisso aqui. Aqui que é a situação que a gente tem que discutir. O que acontece? Deixa eu apagar isso aqui, que a gente vai precisar. Como é que funciona isso, professor? Como é que eu vou padronizar uma outra solução utilizando o hidróxido de sódio como padrão, né? Esse processo a gente chama de titulação. Como funciona? O que é uma titulação? A gente monta, então, um sisteminha onde a gente tem aqui uma bureta, tá? E aqui uma vidraria, um Erlenmeyer. Bureta Erlenmeyer. Na bureta, nós vamos colocar a solução
de concentração real, né? E no Erlenmeyer, nós vamos colocar a solução que eu quero determinar a concentração. E eu vou escoar, logicamente, o volume da solução de concentração real para aquela solução que eu quero determinar qual é a concentração real, e, logicamente, por exemplo, aqui, neste caso, eu tenho aqui um ácido com o quê? Com uma base. A base é hidróxido de sódio, o ácido é HCl. Ai, professora, mas eu tenho a concentração real do hidróxido de sódio? Ele tem que ter sido padronizado. É aquele exemplo que eu dei aqui, logicamente, não é o mesmo valor, né? Mas a gente utilizou eles exatamente mostrando que, a partir do momento que ele foi padronizado, eu posso utilizá-lo como padrão secundário. E é isso que nós vamos fazer. Só que aqui eu peguei o exemplo já do livro de vocês, que é isso, hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, vamos ler esse exercício aqui para a gente entender o raciocínio. Marcelo, lê para nós até aqui, por favor. Exercício de fixação. Digamos que a solução a ser titulada, com concentração desconhecida, seja o ácido clorídrico, HCl, e o titulante usado seja o hidróxido de sódio, NaOH, a 0,1 mol por litro. Uma alíquota amostra de 25 mol por litro de HCl é neutralizada totalmente quando titulada com 10 mol por litro do hidróxido. Qual é a concentração inicial da solução de HCl? Ó, vamos lá agora entender. Eu tenho aqui uma bureta, certo? Essa vidraria aqui chama bureta. Essa bureta, eu tenho ela de diferentes volumes. No caso, essa aqui, ele está falando que é de 50 ml. Então, eu sempre trabalho com a minha bureta cheia. Quando eu falo zerar a bureta, significa que aqui em cima, né, eu estou zerando ela, ou seja, está no volume máximo a minha bureta, certo? Coloco aqui a solução, sempre eu vou colocar aqui na minha bureta, a solução de concentração conhecida. No caso aqui, quem que é a solução de concentração conhecida? É o hidróxido de sódio. E esse 0,1 mol por litro, ele não é o padrão primário, mas ele já foi padronizado e eu estou garantindo que a concentração real dele é quanto? 0,1 mol por litro. Ou seja, a cada litro de hidróxido de sódio que eu pegar, qual é a quantidade de mols que eu tenho de NaOH? 0,1. Certo? Ele pegou uma alíquota da amostra, que é o quem? O HCl. Qual foi essa alíquota? 25 ml de HCl. Então, ele colocou aqui no Erlenmeyer 25 ml, certo? De HCl. Ele não sabe qual é a concentração desse HCl em quantidade de matéria. Ele não sabe quantos mols por litro eu tenho nesse HCl, nesses 25 ml de HCl. É desconhecido. Então, quando eu vou fazer uma titulação, eu trabalho, né? Esse é um dos procedimentos. Tem outros, tá? Nesse caso aqui, né? Eu estou colocando na bureta a solução de concentração conhecida e no Erlenmeyer a solução de concentração desconhecida. Nem sempre quando eu vou padronizar, eu uso um outro procedimento, tá? Mas tudo bem. Aqui é para descobrir qual é a concentração do HCl, que eu não sei qual é. Tudo bem até aí? Sim ou não? E o que ele fez, professora? Ele colocou junto com essa solução de HCl, essa substância aqui, ó, fenolftaleína. O que é fenolftaleína? Fenolftaleína é uma substância que a gente fala indicador ácido-base. Quando o meio está ácido, aqui o meio está ácido, não está? Não é HCl?
em meio aquoso, então meio tá ácido, eu adiciono 2, 3 gotinhas desse indicador aqui no meio e fica incolor, não muda. Mas quando o meio fica básico, certo? Ela fica com uma tonalização rosa bem clarinho. Conforme o meio vai aumentando o grau de basicidade ou de alcalinidade, eu vou ficando mais um tom de rosa mais escuro. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam o que eu falei ou não? Bom, então todo mundo em silêncio hoje, acho que é a chuva. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar no Erlenmeyer, gota a gota, o NaOH. Até quando, professor? E, logicamente, por isso que aqui é graduado, eu vou olhando qual é o volume que está descendo. Até mudar a coloração, sair do incolor e vir para o rosa clarinho. Chegou no rosa clarinho, pá, fechei a torneirinha. Aqui eu tenho uma torneirinha. Fechando a torneirinha, logicamente, sempre eu fico homogeneizando. Com a outra mão, eu fico aqui homogeneizando. Fechei a torneirinha, eu olho qual foi o volume gasto. Antes eu tinha 50 ml, aqui ele está falando que chegou no 40 ml, saiu de 50 e chegou em 40. Qual foi o volume gasto, então, de 50 para 40? Era 50 e passou para 40. Qual foi o volume gasto, pessoal? 10 ml. 10 ml. 10 ml de quem, professor? De hidróxido de sódio. Ou seja, 10 ml da solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro reagiu com qual volume? Com 25 ml da solução de HCl de concentração desconhecida. É essa a informação que eu tenho. Então, pronto. Vamos lá. O que aconteceu? O número de mols do hidróxido de sódio, não é isso? A molaridade, não é isso que a gente representava assim? Era o quê? É o número de mols pelo volume da solução em litros. Não foi isso que nós aprendemos lá, usando a equação? Né? Ora, o que é o número de mols? O número de mols nada mais é do que a molaridade, que esse mol aqui, que é a mesma coisa isso aqui, vezes o volume. É invertendo, passando isso para cá. Então, número de mols, molaridade vezes volume. É o que ele fez. Número de mols do hidróxido de sódio é a molaridade vezes o volume. Qual que era a molaridade do hidróxido de sódio? Ele afirmou para nós, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. E qual foi o volume gasto de hidróxido de sódio? Que a gente gastou aqui, ó. Foi de 50 para 40. Vocês falaram para mim que foi qual? 10 ml. 10 ml gasto. Só que, logicamente, aqui eu estou trabalhando com litro, eu tenho que transformar esses 10 ml em litros. 10 ml em litro é o quê? É a mesma coisa que 10 a menos 2 do litro. Confere? Só transformando. Então, eu vou achar aqui o quê? O número de mols de hidróxido de sódio. Vai ser quanto? 0,1 mol por litro vezes 10 elevado a menos 2 do litro. Vai dar quanto? 10 a menos 3 mol. Então, significa que naqueles 10 ml de hidróxido de sódio, na concentração de 0,1, eu tenho quantos mol? 10 a menos 3. Quando eu estou reagindo hidróxido de sódio com HCl, hidróxido de sódio com HCl, então estou adicionando hidróxido de sódio no HCl. Está reagindo, é uma reação de neutralização. Hidróxido de sódio com HCl forma quem? Cloreto de sódio e água. Se eu balancear, lembra? Um hidróxido para um hidróxido, um Cl para um Cl, um hidrogênio aqui e outro hidrogênio para 2 hidrogênios, então são 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto, um oxigênio para um oxigênio. Minha equação está balanceada. Ela é o quê? 1 para 1 para 1 para 1. Isso que eu não coloco. Ou seja, 1 mol de hidróxido de sódio reage com quantos mols de HCl?
1 mol de HCl. E produz quantos mols de cloreto de sódio? 1 mol. E quantos mols de água? 1 mol. Essa é a reação. Eu tenho que fazer a estequiometria da reação. Essa nossa reação é 1 para 1 para 1 para 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Logicamente, então, qual que era a quantidade de hidróxido que eu adicionei no Erlenmeyer? Que saiu da bureta e foi para o Erlenmeyer? Qual foi a quantidade? Eu calculei agora. Quanto foi? 10 a menos 3 mols. Então, 10 a menos 3 mols de NaOH reage com quantos mols de HCl? Com 10 a menos 3 mols de HCl. E produz quantos mols de cloreto de sódio? 10 a menos 3 mols de cloreto de sódio. Essa é a realidade. A partir da estequiometria, a gente tem isso. O que a gente precisava determinar mesmo era a concentração de HCl. Mas eu já sei a quantidade de matéria de HCl que reagiu com a quantidade de matéria de hidróxido. Como que eu sei, professor? Porque eu sei que se reagiu 10 a menos 3 de hidróxido, qual foi a de HCl que reagiu? 10 a menos 3, naquele volume de 10 ml. Agora sim, a concentração molar de HCl é o quê? É o número de mols de HCl pelo volume. Qual que é o número de mols de HCl? Eu já descobri, é 10 a menos 3. 10 a menos 3 mols de HCl. E qual que é o volume que eu tinha de HCl? 25 ml. Mas aí, se eu estou trabalhando com litro, eu vou transformar isso para litro. Então, 10 a menos 3 vezes 25 do litro. 10 a menos 3 dividido por 25 vezes 10 dividido por 10 a menos 3, né? Isso vai dar, na verdade, 1 dividido por 25, né? Porque o 10 a menos 3 com 10 a menos 3 vai cortar. E aí, o que eu vou ter aqui? 0,04 mol por litro. O que é esse 0,04 mol por litro, pessoal? O que é esse 0,04 mol por litro? Concentração molar. A concentração molar de HCl que eu não sabia que eu queria determinar. Então, o que eu fiz? Eu determinei qual foi a quantidade de matéria de hidróxido de sódio pelo volume que eu escoei. Naquele volume, eu calculei qual era a quantidade de matéria que eu tinha. Como a reação é 1 para 1, a quantidade de matéria que escoou para o Erlenmeyer vai reagir com a de HCl. É a mesma? É na proporção 1 para 1. Se não fosse na proporção 1 para 1, eu calculava também. Não é isso? E a partir disso aí, eu determino, então, eu sei o volume de HCl que eu tenho, eu determino qual é a concentração real. Ou seja, que é titulação? É quando eu tenho uma substância de concentração desconhecida, ou que eu queira padronizar, e eu tenho uma substância de concentração que conhecida. E aí eu posso, então, fazer essa brincadeira. Calcular, então, pela quantidade de matéria a partir da reação de neutralização, no caso aqui ácido e base, eu determino a proporção de quantidade de matéria que reage, se for 1 para 1. Se fosse 1 para 2, então era 1 mol de hidróxido de sódio reage com 2 de HCl. Então, 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio vai reagir com quantos de HCl? Simples, 1 para 1, 1 para 2, 10 a menos 3, para quanto? Para X. Eu iria achar a proporção. E aí o raciocínio era o mesmo. Então, eu preciso fazer a estequiometria da reação, por isso que a reação tem que acontecer o quê? Instantaneamente. Eu determino a concentração desconhecida ou eu calculo a concentração real daquela nossa solução. Sim ou sim, pessoal? Dúvidas, perguntas? Isso chama titular, né? É um processo para eu descobrir a concentração real de uma solução desconhecida a partir de uma solução conhecida.
Isso pode ser utilizado em reações de neutralização ácido-base, pode ser utilizado em reações de precipitação, pode ser utilizado em reações de complexação ou de oxidação-redução. No caso dos senhores, no ensino médio, a gente trabalha basicamente apenas essa aqui, né? A mais simples, ácido-base. Tá? A gente chama que isso aí é volumetria ou titrimetria. É exatamente isso que a menina está fazendo, escoando da bureta, tá? A solução de concentração, né? E eu vou determinar qual é a concentração que eu queira aqui. Tem os dois procedimentos. Eu vou estar com um vídeo colocando para os senhores, acho que daqui umas 2 semanas, que está editando ainda. Eu já fiz a aula experimental lá no laboratório. E aonde eu vou estar explicando isso no vídeo e fazendo os cálculos novamente, tá? Ok? Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida? Estou à disposição. Podem falar. Pessoal, bom dia, Enzo, tudo bem? Eu entendi Bom certinho, dia, não bom tem dia. pergunta não. Não, entendeu tudo? Sim. Sim. Sim, mas eu tô bem para explicar isso, então. Não temos dúvida? Ó, deixa eu só marcar, então, com os senhores, eu já vou usar a lousa aqui, para que a gente não tenha dúvida. Página 12, e a gente vem até a página 43. Página 12 a página 43, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu vou pôr na próxima lousa para não ter problema. Avaliação. Página, né? 12 a 43. Data. Data da avaliação, sábado 24, domingo 25, 26, 27. Confere aí para mim, terça-feira que vem. 27. É dia 27/10. É isso mesmo. De 2020. Essa avaliação nossa, ela é referente, vai estar em todas as instruções lá na plataforma Moodle, né? Com relação ao procedimento para você entrar. É o mesmo procedimento que vocês fizeram a lista de exercícios. É o mesmo caminho da lista de exercícios. Porém, só que agora tem um tempo determinado para fazer. Qual vai ser o tempo, professor? O tempo no nosso horário da aula, né? Que começa o quê? Às 7 horas da manhã. Eu coloco um tempo um pouquinho maior, vai até às 8h30. Você tem esse tempo para você fazer a sua avaliação. Aí o sistema fecha. Então, das 7 horas às 8h30, no dia 27/10, você vai entrar naquela aba tarefas e vai estar lá disponível para você a avaliação. E professora, certo? a avaliação vai ser todo objetivo ou vai ter questões dissertativas também? Não, ela vai ser toda objetiva. É o mesmo raciocínio daquela lista de exercícios. Por enquanto, esse bimestre, nós vamos ainda trabalhar com objetivos, certo? E aí, no caso, o que os senhores vão fazer? Terminou, apertou o clique em enviar e pronto. Da mesma forma que vocês fizeram a lista de exercício. E essa avaliação, ela é do segundo bimestre. Professor, e a nota do primeiro? A nota do primeiro, nós temos aquela atividade de apresentação presencial que os senhores fizeram, né? E nós temos também essa lista. Na verdade, essa lista era para pontuar presença na plataforma Moodle. Parece que teve alguns alunos que não conseguiram fazer, eu fiquei de liberar também, acho que não liberei. Então, aí, na verdade, a gente lança, né, para quem fez aquela apresentação, que eu tenho anotado, os que fizeram, vai ficando aquela nota referente àquela apresentação para o primeiro bimestre. E o segundo bimestre é essa avaliação aqui, que vai contar para os senhores. Tudo bem, pessoal? Logo em seguida vem mais uma outra lista de exercício,
que a gente pode complementar algum problema que alguém tiver, a gente vem com uma lista de exercícios para poder estar solucionando, né, atividade que vocês não conseguiram executar. Professor, se eu tiver problema com a internet, se eu tiver problema com a energia, enfim, e não conseguir fazer essa variação, a gente vai marcar uma outra data extra, só que aí não é no horário de aula, ainda, né, não na semana que vem, na outra semana, para quem teve problema, para novamente fazer a avaliação, quem não conseguiu fazer. Então, a gente trabalha com essas duas condições, para ninguém ter problema, são duas chances. Tudo bem, pessoal? Tá claro ou não? Alguma dúvida? Tá claro. Não, professor, perfeito. Tá? Então, voltando aqui no Teams, hoje nós estamos com 26 alunos, na nossa próxima aula, então, ela será o que? Aula de avaliação, tá certo? Normalmente, eu não estou entrando em sala, porque senão os alunos ficam meio que sem saber se vai para a tarefa, se vem para conversar comigo. Não, a avaliação está lá. Você tem esse horário disponível. Eu tive problema. Você vai ter um outro horário, que aí na próxima semana eu já marco para quem teve problema, não é no horário de aula, para fazer a avaliação, que a gente vai chamar de substitutiva. Substitutiva para quem não conseguiu entrar com algum problema técnico. Então, semana que vem, vocês não me vê nas 7 horas. Você vai entrar, a orientação está lá no Moodle. Igual foi a orientação. Não tem uma orientação para vocês fazerem lá a lista de atividades? Vai ter uma orientação lá para vocês fazerem a prova. O mesmo procedimento. O procedimento é semelhante. Ok? Por isso que o procedimento para a lista foi longo, demorado, para vocês todos conseguirem corrigir. Agora, o da avaliação só tem um tempo, das 7 às 8h30. Tudo bem? Tudo bem. Professor, deixa eu perguntar. Pode falar. Essa lista de exercício, eu não consegui acessar ela. Aquela vez você disse que ia liberar ela. Eu não consegui liberar para você, eu fui tentar mexer, não deu certo. Não precisa preocupar com aquela lista, não. Porque eu vou soltar uma outra também substitutiva, e aí você já vai estar incluso. Tá bom, então. Certo? Obrigado. Agora, a nota para o segundo bimestre é essa avaliação, que acontece semana que vem. Ok. Ok? Então, aí nessa próxima, você já está incluso. E aí você vai entrar e fazer. Então, beleza, então, professor. Obrigado. Beleza? Nada. Tem mais alguém com alguma dificuldade? Quer perguntar alguma coisa? Professora, Sim. hoje minha internet caiu no comecinho da aula, aí eu não consegui entrar, mas aí depois de, acho que foi 20 minutos eu entrei. Aí a senhora tem como a senhora anotar para quando a senhora for dar a presença? Porque quando você puxa do sistema aí já mostra, então aí eu não sei se a senhora vai considerar. Não, eu considero. Eu puxo para ter o controle. Tipo assim, ele mostra a hora que você entrou, a hora que você saiu. Certo? Mas eu tenho dado a presença quando você esteve aqui por um determinado tempo, né? Significa que a gente tem que ter essa flexibilidade. Tá bom? Sim, tudo bem. Ok? Eu já tô 35 minutos. Isso, ok, tá ótimo. Tem mais alguém com algum problema? Então, lembrando, se você não conseguir, semana que vem, se tiver problema com a sua internet, por isso que eu estou dando uma meia hora a mais, né? É das 7 às 8h30. Mas, vai que teve problema, que eu já tive problema com a internet, já tive problema com energia aqui, que cai. E eu sei que isso é uma coisa que não está, né, no nosso controle. Não fique desesperado. Por quê? Porque eu vou abrir mais uma outra prova, num período vespertino. A partir da semana que vem, eu vejo quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer, e aí eu já abro um outro horário, comunico os senhores, e aí vocês fazem a avaliação quem não conseguiu executar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, tá ok, então. Então, por hoje é só. Então, boa avaliação para os senhores. Lembrando que eu não vou estar aqui na sala, porque senão os alunos ficam muito confusos e acabam indo para a sala em vez de ir para a tarefa. E eles têm que ir lá para a tarefa, não é para a sala.
certo? Para poder fazer a prova. E como eu já treinei vocês com a lista, então não tem necessidade de eu estar aqui para não deixar vocês meio sem saber para onde vocês vão. Tá ok? Professora, a questão da nota da prova, qual que vai ser o peso dela e o peso da lista? Na verdade, a nota do primeiro bimestre, a gente vai lançar ela como aquela nota daquele trabalho que vocês apresentaram, lembram? Sobre mol, quantidade de matéria, que vocês fizeram a apresentação. Não, sim, mas eu tô falando assim, o peso dessa prova agora e o peso da Essa próxima prova lista. agora, ela vale 10, a prova que vai ser aplicada terça-feira que vem. Agora, aquela lista, ela é para ponderar as presenças nas atividades do mútuo. Mas a gente vai soltar mais uma outra lista, porque quem saiu mal, a gente dá uma pequena pontuação na lista. Para fechar a nota do segundo bimestre. Mas a prova vale 10 e ainda vou dar uma pequena pontuação extra, numa outra lista. Certo? Entendi. Uhum. A partir do momento que a gente lançar aí os vídeos, né, a gente lança mais essa outra lista, tá? Então, então a semana que vem a prova é muito importante, que ela vale a nota do segundo bimestre. Mas caso vocês tenham problema, ela vai ser replicada no outro período, não a mesma prova, lógico, né? Porque aí tem um banco de questões, então a gente vai trabalhando com diferentes questões, tá bom? Ok. Ok? Então a gente vai parar a nossa gravação e encerrando por aqui. Pessoal, tenham um bom dia e boa prova.